formatação de caracteres e parágrafos. Mesmo sendo um texto artístico ou sendo texto parágrafo, nós vamos visualizar, quando selecionamos algum deles, a nossa barra de configuração aqui dos textos, né, do type. Então, nós temos desde a cor dele ali, que no meu caso está preta, até um contorno, caso eu queira colocar, a espessura desse contorno, vamos deixar ele 100, a transparência dessa minha palavra. Aqui no lado da direita da nossa barra nós temos a fonte, o estilo e o tamanho. Então, a fonte, nós temos aqui a lista de fontes que nós podemos utilizar. Dependendo da fonte, essa lista aqui vai ser maior ou menor. Então, eu vou ter aqui, se eu escolher, por exemplo, a fonte Arial, eu vou ter ali Black, Narrow, Regular, Bold Italic. Então, dependendo da fonte, vão aparecer mais configurações. E aqui é o tamanho da nossa fonte. Além disso, nós temos um painel de caracteres. Esse painel vai trazer algumas configurações. Eu vou escrever essa palavra aqui em letra minúscula, para a gente poder visualizar todas as possibilidades. Então, nós temos aqui, novamente, o tipo de fonte, o estilo da fonte, o tamanho da fonte, que está aqui no 40. Nós temos agora aqui o kerning, né, que é entre 2 caracteres, e isso a gente vê mais aqui embaixo. Nós temos aqui como subir também as linhas, que nós vamos visualizar no parágrafo. Aqui, como aumentar a nossa fonte verticalmente. Como aumentar a nossa fonte horizontalmente. Aqui nós temos para colocar, por exemplo, eu vou selecionar só uma das letras aqui. Colocar ela mais para cima, ela vai subindo. E aqui como rotacionar a nossa fonte. Então, eu estou colocando um ângulo nele aqui. E ele inclinou somente a letra que estava selecionada. Essa é só uma das maneiras de a gente fazer. Aqui o que nós temos é todo mundo em letra maiúscula. Então, eu vou selecionar minha palavra toda. Então, ele coloca todo mundo em maiúscula. Ou ele faz o versalete, que é o small caps. É colocar em letra maiúscula as letras que estavam em minúsculas, mas mantendo o tamanho original dela. A próxima opção ali é o sobrescrito e o subscrito. Então, o superescrito ele vai pôr a fonte acima e o sobrescrito vai colocar abaixo. Aqui é onde nós colocamos o underline, né, o sublinhado, e aqui é o taxado, que dificilmente a gente utiliza no Brasil, mas a gente já está vendo isso em alguns sites. Eu sugiro que aqui vocês coloquem a língua que vocês estiverem utilizando. Português é mais fácil dele visualizar algum erro que a gente tenha aqui. Essas funções que nós visualizamos, eu posso também visualizar num texto parágrafo. Estão todas ali. E essa daqui é o que vai separar as minhas linhas. Ela normalmente vem com alguns pontos a mais do que o tamanho da minha fonte. E todas as outras, vocês vão visualizar que ele vai fazer as mesmas coisas que ele fez com o nosso texto artístico. Além disso, nós temos os parágrafos. Então, nós podemos aqui colocar centralizado, à direita, à esquerda, e ainda temos algumas configurações se clicarmos ali no painel parágrafo. Então, nós temos aqui, ó, centralizado, à direita, justificado, justificado centralizado, justificado à direita e o totalmente justificado, onde ele espalha a última linha e não fica muito interessante. Vamos voltar então para aquele que a gente mais utiliza, que é o justificado. Aqui o que nós temos é o recuo da direita, este é o recuo da esquerda, este é o recuo da primeira linha, e esse aqui é o afastamento entre um parágrafo e outro. E aqui
é um afastamento antes, depois. Esse é antes, aliás, e esse é depois. E aqui a hifenização. A hifenização é o hífen que ele coloca para melhorar a distribuição das palavras no nosso texto. Na verdade, todas essas ferramentas são exatamente iguais do que qualquer editor de texto que você utilize. Então, nós temos aqui as ferramentas de caractere e as ferramentas de parágrafo. Esses painéis também se encontram aqui no Windows. Se você clicar ali em Type, você vai visualizar ele aqui e aqui.